Então, boa noite a todos. Mais uma vez, bem-vindos à casa. É com muita alegria que a gente recebe e é recebido todas as vezes que a gente vem aqui, já com todo o tratamento sendo ministrado na casa, na sala, nas cadeiras, nos corações. Então, a gente só tem a agradecer mesmo essa oportunidade, porque o nosso merecimento ainda é muito curtinho e a misericórdia de Deus é imensa. Então, nos atende dentro daquilo que a gente precisa sempre que a gente busca o auxílio. A gente passa os avisos da casa, a programação está fixada lá fora. Para as cestas básicas, que a gente agradece muito a ajuda de todos, sem a qual a casa tem que estar colocando, né, recursos que poderiam estar sendo colocados de outra forma nas cestas. Então, é com a ajuda de todo mundo que essas cestas são feitas. As doações precisam acontecer, porque a gente entrega, logo em seguida tem que entregar de novo, então a gente acaba tendo que pedir também. Todos os alimentos são muito bem-vindos, mas tem alguns meses que existem alguns que estão faltando para completar as cestas. Então, a gente passa esses, mas não quer dizer que os outros não sejam bem-vindos. Então, bem-vindos. Esse mês a gente está precisando de leite em pó, óleo, feijão e arroz. Também temos o curso do primeiro ano de Espiritismo, que começa dia 17 de fevereiro, na quarta-feira, às 8 da noite. É só chegar um pouquinho mais cedo e passar pelo plantão alguns dias antes, de preferência, para ter uma noção. Eu dei boa noite a todos, não dei boa noite aos internautas, para variar, eu esqueço. Então, boa noite a todo mundo. Então, eu acho que a gente passou os avisos. Eu queria passar um aviso também de que aquela coleção que às vezes eu falo para vocês que está saindo um exemplar a cada tanto, que são os textos do Emmanuel, publicados em parceria com o Chico, né, durante o período todo que eles estiveram juntos, 412 livros, mais 1.616 artigos, tudo isso junto, compilado. Foi feito um trabalho, né, por um grupo de especialistas da FEB em Brasília, sobre o Novo Testamento. Então, saiu primeiro o Evangelho de Mateus, então tudo que o Emmanuel falou sobre o Evangelho de Mateus. Daí saiu agora Marcos, Lucas, e está fresquinho, agora saiu o João, que, na minha opinião, é o Evangelho mais bonito. Do Novo Testamento, em disparado, é o Evangelho mais próximo de nós. Então, fica o convite, se vocês quiserem ler, é uma leitura maravilhosa. Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer as nossas orações, agradecendo aos nossos anjos de guarda, que com muito carinho nos trazem aqui, às vezes, num dia tumultuado, onde a gente tinha tudo para não conseguir chegar. Vamos agradecendo aos trabalhadores desencarnados dessa casa, que nos acolhem com um abraço fraterno cada vez que a gente entra por aquela porta. Agradecendo a Jesus e ao Pai, que nos acompanham em várias encarnações, que nos trazem oportunidades diversas de trabalho. E vamos pedindo amparo para a palestra de hoje, para os tratamentos que se fizerem necessários na casa, pedindo a Deus que não falte aos nossos corações cansados e às vezes preguiçosos o trabalho de cada dia, que nos torna aos poucos seres humanos melhores, deixando de ser menos egoístas e menos orgulhosos, pensando mais no próximo e menos em nós mesmos. E assim, agradecidos, vamos dizendo em silêncio: Pai, Pai nosso que estais no céu e estais em todos os cantos da criação, santificado o teu nome. Venha a nós o teu reino de amor, de luz e de sabedoria. Seja feita, Pai, a tua vontade antes da nossa, assim na terra como ela é feita em todos os mundos. O pão nosso de cada dia nos seja dado hoje, Pai, o pão do Espírito e o pão da matéria. Perdoa as nossas dívidas, do mesmo jeito em que oferecemos o nosso melhor a cada dia para perdoarmos também aqueles que nos são devedores. Não nos deixe, Senhor, entregues aos golpes oriundos das tentações que ainda trazemos no peito. E livra-nos de todo e qualquer mal, principalmente daquele mal que por invigilância nos acompanha por encarnações. Só vosso Senhor é toda a luz que brilha no reino, todo o poder e toda a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. A palestra de hoje vai ser dada pelo Paulo, é um texto do Raul Teixeira, que tem por título A Nossa Transformação.
Boa noite a todos. Bom, o tema de hoje é a nossa transformação, né? Então, falando de mudança, é algo que para nós é tão difícil ainda, não é? Às vezes as pessoas me perguntam assim, Paulo, você acha que as pessoas mudam? Né? Existe um consenso de que as pessoas não mudam, que elas só dão uma disfarçada, mas que a pessoa é assim, vai morrer assim, aquele velho ditado, né? Pau que nasce torto, morre torto, né? Então tem essa máxima, né? Que as pessoas acham que as pessoas não mudam. E vocês repararam também que a gente tem poucos segundos para avaliar alguém, e a partir daquela avaliação a gente já tira toda a ficha da pessoa, a gente já sabe tudo o que ela é capaz, se ela é confiável, se ela não é, né? A gente se acha assim expert em avaliar, né? Quem a gente acabou de conhecer, e a partir daquele primeiro conhecimento, ou baseado em alguns fatos, a gente já sabe tudo o que aquela pessoa é, né? Na verdade é uma grande ilusão nossa, né? Porque ninguém é só uma coisa. Eu falo que só na novela, né, que tem o bom e o mal, né? Uma coisa meio maniqueísta, né? O bom e o mal. Seria legal se tivesse algum filme, né? Talvez os filmes europeus são um pouco mais assim, né? Um personagem mais complexo, né? Em que o personagem tem o seu lado não muito bom, mas também tem momentos de bondade, né? Então, assim, a gente tem pouco tempo para avaliar essa pessoa e já rotula essa pessoa com carimbo na testa. Ah, esse é ruim, esse é chato, esse é legal, né? Mas na verdade, ninguém é só isso, né? É uma percepção que nós tivemos muitas vezes no primeiro momento de conhecer. Mas, uma boa notícia, né? As pessoas mudam sim, né? Isso também vale pra gente. Só que não é fácil mudar, né? A gente tem aquela famosa zona de conforto, que mal ou bem, a gente tá ali, a gente já conhece, né? Como é que é, tá ruim, mas tá bom, né? Ou então aquela coisa, né? O time que tá ganhando não se mexe, né? Tá ganhando, né? Vamos deixar assim, né? Até que ele não vai se preparando, chega uma hora tem um time melhor que o dele, ou mais preparado, com uma outra tática, né? Ou então mais apropriado aquele outro time que ele vai jogar, que acaba perdendo o jogo, né? Ou então vamos jogar pelo menos para empatar, né? A gente acaba perdendo o jogo, né? Então, sair da zona de conforto não é algo fácil mesmo. Até mesmo, você já viram que até mesmo diante do sofrimento, a gente está sofrendo, mas pelo menos a gente sabe administrar no dia a dia, né? Aquele sofrimento, a gente já aprendeu a lidar, né? Então, de fato não é fácil mudar. Mas se a gente for pensar, o porquê da reencarnação? Por que nós voltamos aqui para esse planetinha? Eu acho que existe uma máxima também, né, que a gente veio aqui para pagar os pecados, que a gente veio aqui para sofrer, para ver se a gente conserta tudo que a gente fez errado. Sim, tem muito disso, sim. Mas mais do que isso, é a gente poder se modificar, né? Modificar o nosso eu mais profundo. Agora, para isso, né, é preciso a gente pensar um pouco na mudança de hábitos, né? Eu tenho uma piada que às vezes eu conto, tem o rapaz que era alcoólatra, ele falava, eu paro de beber, todo dia eu paro, né? O problema é que no dia seguinte eu retomo, né? o vício, né? Assim como nós também, né? Todo começo de ano, né? Esse ano eu vou mudar, eu vou fazer academia, né? Eu vou me alimentar melhor, né? E a gente quer mesmo mudar, não é mentira, não. O problema é que essa mudança se incorpore dentro de nós e passe a ser um hábito tão arraigado que a gente já não consiga mais fazer diferente, né? Por exemplo, tem pessoas que hoje reciclam lixo que são incapazes de jogar uma garrafa PET num lixo comum. Já está tão incorporado nela esse ato que já não faz mais parte do modus operandi dela, né? Então, mudar não é fácil, mas é possível sim, né? Para isso, é preciso, melhor dizendo, que a gente vai incorporando essas mudanças ao ponto que ela faça parte do nosso jeito de ser, né? Que a gente já tenha tão arraigado dentro de nós que já vai fazendo parte, a gente já nem consegue mais agir diferente. Mas isso, às vezes, é coisa para uma encarnação inteira, né? Nem sempre é tão fácil assim. Ou, às vezes, por alguns anos, até dias, né? Depende muito de cada pessoa. É importante, a gente também, quando a gente está fazendo essa autoavaliação, é importante a gente pensar assim, eu quero mudar algum hábito, alguma mazela, algum mau pensamento que eu tenho. O que é melhor fazer, né? O exemplo do cigarro, vai. O que é melhor? Eu largar o cigarro de uma vez por todas? Hoje eu joguei meu último maço no lixo, nunca mais vou fumar? Ou será que é melhor eu ir largando aos poucos? A gente sabe que não tem uma fórmula, né? Até o tema de hoje da palestra, ele está muito ligado ao trabalho de sexta-feira, que é ligado à dependência química. Na dependência química, a gente sabe que tem várias formas de tratamento, né? Tem aquela que é a redução de danos, que a pessoa vai cada dia diminuindo a dose, que ela vai mudando. E tem aquela que a pessoa para de uma vez por todas, que é bem a tônica do AA, do NA.
depende muito de cada pessoa, né? Então, mesmo em relação a nós, eu ainda tenho vício de falar mal do outro, ainda tenho vício de mentir, uma hora ou outra eu me vejo tendo uma atitude assim. Seria tão bom se eu já conseguisse do dia para a noite já não fazer mais isso, né? A gente quer tanto ser diferente, mas a gente ainda não consegue, né? Então, pelo menos hoje, só por hoje eu não menti, só por hoje eu não falei mal de ninguém. Veio uma tentação, né? Veio o meu vizinho falar, se viu fulano lá, né? Tal, eu quase ia falar mal, vai falar, não, mas eu não sei, não conheço, eu acho que tem coisas legais nele. Pronto, aquele dia eu já consegui não falar mal daquela pessoa. Então, só por hoje eu não menti, só por hoje eu não falei mal, né, do meu vizinho. Até que isso seja tão tranquilo que já faça parte até do nosso modo de ser, né? Quem daqui, quando aprendeu a dirigir, não tinha que ficar pensando, né? Primeira, segunda, terceira, né? E errava, né? O carro morria, né? Hoje, para a gente que já tem um tempo de direção, a gente já conversa, ouve rádio e já nem lembra que a gente está trocando de marcha, né? Então, é mais ou menos assim que vai ser a nossa evolução. Pouco a pouco, a gente já vai introjetar dentro de nós esse novo padrão de pensamento, né? Dentro da neuroanatomia, né, dentro da neuro, né, tem até um conceito da sinapse, né? A sinapse são caminhos cerebrais que o nosso cérebro vai construindo cada vez que a gente aprende uma nova habilidade. Quando a gente, por exemplo, vai andar de bicicleta pela primeira vez, a gente ainda não tem aquela habilidade constituída, né? A gente vai ter que condicionar a velocidade, o equilíbrio, como que eu faço para lidar com aquela coisa nova. À medida que eu vou aprendendo, o cérebro vai construindo esses caminhos que vão interligando, né? A ciência ainda está caminhando lentamente nessa questão da neuroanatomia, né? Na neuropsicologia, mas com os equipamentos novos que têm surgido aí, a ressonância magnética, tem possível mapear melhor o cérebro. Então, olha que interessante, o próprio cérebro, que é uma ferramenta do nosso espírito enquanto encarnado, ele tem elementos que vão nos ajudando a fazer mudanças, a aprender novas habilidades, né? Esse corpo que nos foi emprestado é uma ferramenta que nós somos como se fosse um computador de última geração, né? Que nós recebemos, né? Tão maltratado, coitado, né? Mas é um equipamento de última geração que a gente tem na mão, como se fosse Deus falou para a gente, olha, toma esse equipamento aí moderníssimo, vê se cuida bem dele, ele vai ser sua ferramenta de evolução nesse planetinha, né? A gente não cuida muito bem dele, né? Mas fazendo então a associação da sinapse com as mudanças, cada vez que a gente aprende uma coisa nova, a gente forma um novo caminho cerebral. Quando a gente for fazer aquela atividade de novo, já vai ter constituído aquele caminho. E vocês repararam que para as crianças é mais fácil aprender uma coisa nova? Andar de bicicleta para a criança é mais fácil do que para a gente, né? Eu lembro que quando a minha filha foi aprender a bicicleta, eu próprio não sabia. Então primeiro eu tive que aprender para depois ensinar para ela, né? Eu fui e ensinei, né? Então, também nessas novas atitudes que a gente vai construir no nosso ser, né? Ser mais bondoso, ser mais generoso, mudar a atitude perante a vida, aquela atitude mais pessimista que às vezes a gente acorda de manhã, né? Oh céus, mais um dia, né? A gente poder falar, poxa, graças a Deus por esse dia, né? Esse dia a gente foi visitar, né, um rapaz no hospital, né? A gente ficou muito tocado, né, Sandra? Que é um rapaz que não está respirando, né? E ele só respira com o equipamento e até o fim da vida dele ele vai ter aquele equipamento conectado. E ele estava lá pintando quadros, né? E até passou uma mensagem tão otimista, né, pra gente. E eu falei, nossa, a gente não dá valor para uma respiração, né? Para aquela pessoa, uma respiração é tudo, né? Então, como a vida é feita de pequenas coisas que a gente não dá valor, né, gente? Então, e ele com aquela mensagem positiva, pintando quadros lindíssimos, né? Sorrindo pra gente, a gente mais recebeu do que pôde doar, né? E falando ainda de mudança, né? A gente sabe que é muito importante o autoconhecimento, porque nós temos dentro de nós, enraigado lá dentro, no fundo do nosso ser, quanto mais inconscientes estão as nossas mazelas, o nosso lado meio perverso, né? Mais difícil mudar. Para isso é importante sim que a gente passe a se conhecer, a parte a se monitorar, a gente ser muito sincero com a gente mesmo, e às vezes até é bom a gente ter o feedback do próximo, né? Olha, Paulo, eu acho que você não foi legal nessa hora, poderia ter sido melhor. É mesmo, né? Se a gente tiver sinceridade, né, no outro, se a gente tiver também a nossa própria sinceridade, poxa, vou pensar sobre isso. Pode ser uma ferramenta para a gente se conhecer, né? Hoje se fala muito de dar e receber feedback. Não que eu precise mudar cada vez que alguém me fale que eu não estou errado. Às vezes pode ser uma opinião dela, mas de repente isso faz sentido, né? Na minha autoavaliação. E a partir daí eu posso começar a me modificar, me conhecer melhor. Os hábitos, né, em geral, eles são movidos, né, pelos nossos valores, pelo aquilo que nós carregamos dentro de nós.
todos nós temos meio que um monstrinho, né, que mora dentro da gente, que o Jung até chamava de sombra, né, a nossa sombra. Quando a gente está sob efeito de alguma substância química, geralmente essa sombra vem à tona. Por isso que quando a gente está no uso da substância, a gente às vezes acaba tendo uma atitude mais mentirosa, mais manipuladora. Todos nós temos essa sombra, né? Mas a gente esconde muito bem, né? A gente tem uma cara de bonzinho, né? A gente lida dia a dia. Mas conforme a gente vai conhecendo esse nosso lado não tão bom ainda, a gente pode até ficar amigo desse lado, né? Em vez da gente deixar o nosso monstrinho trancado ali no calabouço, que de modo ele pode se soltar e fazer estragos, a gente pode ir lá conhecer, pode tirar essa força, né? Que é usar às vezes para o mal, para o bem, né? Uma pessoa que por exemplo, que faz grandes perversidades, ele pode no futuro usar toda essa energia que ele tem para o mal, né? Para fazer coisas boas, para ajudar, para inventar novas soluções, né? Então, esse autoconhecimento é muito legal para que a gente possa ir se modificando, para que a gente possa mudando o nosso jeito de estar aqui no planeta Terra, né? Eu me pergunto assim, né? O que é melhor, a gente mudar de fora para dentro ou de dentro para fora, né? É uma pergunta que eu sempre me faço. E quando eu era pequeno, eu me perguntava também, o que precisa mudar primeiro, né? O indivíduo ou o sistema? Os sistemas políticos, né? É uma pergunta que eu me punha a pensar desde pequeno, né? Eu acho que eu não encontrei muito bem a resposta ainda, mas eu acho que está muito mais o indivíduo, né? Assim, no sentido, na medida que as pessoas estiverem melhor, ela vai melhorar também os sistemas políticos. Mas é claro que também, quando eu consigo mudar o sistema político, as leis vigentes, eu também posso ajudar a sociedade a se tornar mais humana. Haja visto, hoje em dia se fala tanto no bullying, né? Se fala tanto na justiça social. Então, à medida que a sociedade vai mudando as leis, a forma de encarar, nós, seres humanos, também vamos absorvendo novos valores. Então, vocês percebem que nós, enquanto sociedade, temos um karma, né, coletivo, que na medida que nós vamos evoluindo, nós vamos influenciando uns aos outros. Então, eu ainda acho que tem uma mudança que a gente precisa fazer, principalmente de dentro para fora. Na medida que a gente muda os nossos valores, a gente vai mudando também o nosso jeito de estar. Mas a gente, às vezes, ainda não consegue fazer diferente, né? Aí eu sempre cito Moisés. Se você lembrar, Moisés era a lei do não, né? Os 10 mandamentos, né? Não matar, não roubar. Mas eu queria tanto roubar, mas não pode. Tá bom, então eu não vou roubar, né? Então, já que não pode, não vou, né? Mas, conforme nós vamos evoluindo, eu vou amar tanto, mas tanto o meu próximo, que nunca vai me passar pela cabeça subtrair qualquer coisa, nunca vai me passar pela cabeça ser desleal com qualquer que seja. Eu já não tenho mais que me forçar a não fazer o mal. Já é algo tão dentro de mim que eu já consigo, sai de mim naturalmente querer ajudar o próximo, né? Então aí foi a mudança que Jesus fez na lei, que era a lei do não, né? Não matar, não roubar, para a lei do sim. Amar, né? Amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. E o Deus que está na natureza, como diziam lá os celtas, né? Como diziam os povos até primitivos, entre aspas, né? Eles são, quem sabe, até muito mais evoluídos que nós, né? Mas assim, que viam Deus em tudo, né? Na natureza, no sol, o desrespeito que nós ainda temos com a natureza, né? E Deus está em tudo realmente. Então, na medida que a gente estiver mudando, né, o nosso jeito de ser, naturalmente nós já vamos exalar o bem, né, a bondade, a caridade. A gente fala dos atavismos humanos, né, que são ainda questões tão introjetadas dentro da nossa humanidade, que com certeza nós trazemos de outras encarnações, lá de longe. Nós fomos, sim, aqueles que crucificaram Jesus, nós somos aquele que fez tantas atrocidades, né, no passado, e a gente olha para a nossa história e fala, nossa, como a humanidade era ruim, né? Ainda era ruim, ainda tem muita coisa para melhorar. Já evoluímos muito, né? Se a gente for pensar, hoje já não existe aquela escravidão tão declarada, ainda existem outras escravidões veladas, né? Mas a humanidade já está evoluindo tanto, né? Então nós, enquanto humanidade, estamos em mudança, sim. E temos a obrigação de colaborar, cada um de nós, para esse mundo melhorar. Quando a gente fala, né, que o mundo vai mudar a faixa vibratória, né, para um mundo de expiação e provas, para um mundo de regeneração, essa mudança não vai ser simplesmente por recurso de prazo, né? Assim, acabou, agora vamos mudar, né? Todos nós temos a obrigação de colaborar para essa mudança terrestre. É claro que o plano espiritual aqui tem agido intensamente. Nós temos que estar sempre nos conectando com o plano maior, para que nós sejamos inspirados a também colaborar com essas mudanças. E a gente sabe também que aqueles espíritos que não se afinizarem com essa faixa vibratória que o planeta vai entrar, eles já não vão ter nem mais como encarnar aqui, né? Então, mas para essa mudança acontecer ainda mais rápido, cabe a todos nós
mudar o nosso jeito de ser. Para isso nós vamos ter que ler bastante, estudar, assistir palestras, nos repensar. É todo um trabalho, né? Como eu disse, então não vai ser por decurso de prazo que nós vamos evoluir. Nós vamos evoluir à medida que nós somos interagindo com o nosso próprio processo, que nós somos nos melhorando a cada dia. Eu falo, né, de repente eu tenho um marceneiro que faz mesas há 20 anos, né? Então, nossa, deve ser um senhor marceneiro, né? Deve fazer mesas maravilhosas, né? Ele só faz mesas, né? Pode ser que não, pode ser que ele faça há 20 anos faça a mesma mesa com o mesmo defeito, com a mesma falta de qualidade, né? Mas à medida que ele for, diferentemente, evoluindo o seu processo, melhorando a madeira, melhorando o jeito, com certeza ele vai ser um profissional melhor, né? Então não é só porque a gente está aqui que a gente vai evoluir. Tem que ter uma interação consciente da nossa parte, de nos rever, de procurar literatura, né? Para que a gente possa, de fato, ir nos melhorando, né? Então, gente, concluindo, né, o que eu queria dizer para a gente, primeiro para mim mesmo, né, como dizem, eu que estou ouvindo primeiro a minha palestra, né, é mais para mim, e ao mesmo tempo compartilhando com vocês também, né, assim, como é bom poder mudar, né, eu sei que no começo não é muito fácil, né, toda vez que a gente muda, né, alguma coisa, a gente tem um período de adaptação, um período que as coisas parece que não encaixam muito bem, alguma coisa está errada, né. E o pessoal mais místico até tem uma coisa de falar assim, quando eu vou fazer alguma coisa, eu não senti uma energia boa, acho que é porque não é para eu fazer, não tem um pouco isso? Então vou voltar a fazer o que eu estava fazendo, eu não vou por esse caminho não. Às vezes esse desconforto nem sempre é uma energia ruim, o desconforto justamente é porque eu estou lidando com os meus medos, eu estou lidando com o novo, né? O novo gera insegurança, gera um mal-estar até certo ponto, né? Então, às vezes, eu tenho sim que insistir. É claro, né? Algumas vezes vem uma intuição que aquilo não é bom, mas é diferente, né? Esse mal-estar que dá quando faz uma mudança, em geral, é o contrário, é porque eu tenho que insistir, né? Tenho que tentar e tentar até que eu consiga, de fato, mudar aquilo que eu estou me propondo, né? Então, gente, acho que é mais ou menos isso que eu queria dizer para vocês hoje e queria também, com a ajuda da Simone e a participação de vocês, para a gente complementar mais algumas coisas que ficou faltando, né? Tá bom? Então, gente, alguma pergunta, alguma dúvida? Um de cada vez. Quando vocês pensam bastante, que tem muita dúvida, eu tenho uma questão para colocar. Esse lado sombra que o Jung fala, que você tocou, que é uma coisa brilhante, porque a gente sempre briga com ele e a gente perde, invariavelmente. Então, o que ele faz é essa ideia de, assim, se você conhecê-lo, você consegue direcionar toda aquela energia que ia para caminhos errados para um caminho melhor. E a gente tem vários exemplos. Então, a gente tem Paulo de Tarso, que ia numa direção, pegou todo aquele ímpeto, toda aquela vontade, toda aquela crença, jogou em outro lado. Tem um exemplo que eu gosto bastante, que é o Frei Bartolomeu de las Casas, que é um frei mexicano. Antes dele se tornar frei e passar o resto da vida defendendo os índios contra a escravidão, contra o tráfico, uma pessoa interessantíssima. Ele era traficante de índios. E com o mesmo ímpeto que ele perseguia, ele passou a defender. Então, ele, assim, da mesma forma que ele... Então, ele deixou cartas dizendo exatamente isso, assim, que ele brigou muito tempo com esse lado ruim dele, até que ele aprendeu desse lado ruim a força da luta. Então, isso está ao alcance de todo mundo, né? Para que a gente possa ser melhor, mas sem conhecer a gente mesmo não tem como, né? Sim, poxa, legal, né? Só complementando o que a Simone disse, né? A gente podia dar vários exemplos, né? Como ela disse. A sombra, né? Como o Jung preconizou, que nas religiões mais antigas, mesmo a interpretação que o catolicismo dava para o que é a santidade, é aquela pessoa na igreja, né? Tão santa, né? Que não pecava, que não fazia nada, assim, né? Só que ainda para a nossa condição humana ainda está muito longe do que a gente consegue alcançar, né? Quando o Jung propõe que a gente conheça a nossa sombra, integre essa sombra a nós, é para que a gente até use essa força que está lá na sombra e traga para a luz, e integre de alguma forma. Então, de fato, como a Simone disse, né, se a gente, por exemplo, tem uma força que nos leva a fazer o mal, essa força bem aplicada pode fazer que eu seja um excelente advogado, que lute pela justiça, que eu possa construir uma ONG, ajudar crianças abandonadas, né, ou que eu possa, já que eu tenho o ímpeto de cortar, que tal eu ser um belo cirurgião, né, que pega aquela energia e corte e conserte lá o que não está bem, né? Então é legal isso, né, porque essa proposta do Jung é uma proposta mais humana, né, que é a gente não ser tão carola, né, a ponto de não ter nem contato com o nosso lado mais difícil, mas que a gente também não seja tão perverso que dê vazão só à nossa sombra de forma desregrada, né? Quando a gente também deixa essa nossa sombra presa no calabouço,
e a gente só vive, né, a aparente santidade, e quando ela se solta por algum motivo, no momento de ira, né, ela faz grandes estragos, né? Então, assim, quantas e quantas pessoas que são tão generosas, né, mas de um meio movida por um ímpeto, acaba tendo uma atitude meio descontrolada porque ela não tem contato com aquele lado mais difícil dela, né? Conhecer, integrar, pode nos ajudar a ter uma coerência maior, a mesmo diante do nervoso, não ir lá e ter uma atitude mais intempestiva, né? Então, é muito legal essa proposta de Jung, né? Ele nos ajuda um pouco a entender a nossa natureza humana ainda, né? Nós fomos criados para evoluir mesmo, né, Paulo? Porque às vezes, assim, mesmo que a contragosto, a gente às vezes está numa situação e você não quer modificar, e a vida te leva, acontece alguma coisa, a sabedoria divina te coloca numa situação que você é obrigada a mudar, né? Agora, depende da forma como a gente encara a situação. A gente pode mudar crescendo ou não, né? É verdade. A gente é obrigado muitas vezes a mudar. Obrigado, né, Cida? Tem aquela máxima que fala, a gente vai evoluir, ou por bem ou por mal, né? Se a gente evolui por bem, é a gente procurar, buscar, conhecer, se autoavaliar. Agora, a gente vai evoluir de um jeito ou de outro, nem que seja tomando os tombos da vida, nem que seja revendo, nem que a gente demore, que a gente pegue muitos atalhos. Às vezes, a pessoa que se esforçou mais, ela pode ir mais rápido, né, para um patamar melhor. Se a gente resolver pegar atalhos, a gente vai também chegar no mesmo lugar que aquela pessoa. Talvez demore alguns milhões de anos a mais. Não, milhões talvez não, mas talvez um milênio a mais, um milênio a menos, mas nós vamos chegar lá, né? Se a gente pensar que um dia nós vamos chegar no nível que Jesus chegou, né? E vai demorar, com certeza, um tempo ainda, né? Mas chegaremos lá um dia, né? Oi, Paulo. Quando se fala em mudança ou transformação, nós pensamos em algo assim abrupto, né? Muda do nada, né? Ou da noite para o dia, da água para o vinho. Mas a transformação espiritual, ela é realmente bem lenta, bem paulatina, né? Bem cadenciada. E a exemplo disso, nós temos aí a questão que Jesus, vamos pegar Jesus como um exemplo, né? Ele, quando ele iniciou, né, o seu trabalho, ele saiu à procura daqueles homens que fossem dar suporte ao seu trabalho. E ele preparou esses apóstolos, né, ou seus discípulos, melhor dizendo, durante 3 anos. Por conhecer a nossa natureza, a natureza humana, conhecer o teor das nossas emoções, mais mergulhado em sombras do que em luz e claridade, ele trabalhou os corações daqueles homens para poder realmente fazer um trabalho maior, que era a divulgação da Boa Nova. Tanto é verdade que a nenhum ele condenou nos seus atos, apenas orientava e esclarecia, né? E assim a gente, como espíritas que somos, que já conhecemos a doutrina espírita, nós temos que entender, procurar conhecer o nosso lado sombra, como você colocou desde o começo, para refrear os nossos ímpetos, controlar as nossas emoções e mudá-las, ou transformá-las em sentimentos mais elevados, mais nobres. Mas é preciso conhecê-los, né? Até que ponto eu sou colérico, até que ponto eu sou teimoso, ou até que ponto eu sou impaciente, intolerante, mas até que ponto eu sou bom, sou caridoso, eu consigo reverter uma situação de egoísmo em altruísmo e assim por diante, né? Essa transformação é gradativa, não se faz de uma hora para outra. E a questão desse potencial, dessa energia que nós temos. André Luiz, no livro Libertação, ele deixa bem claro que aquele mesmo obsessor que magnetizava a vítima com fluidos pesados, né, viscosos, alterando todo o sistema neurológico, esse mesmo obsessor, quando ele conheceu o seu estado, ele procurou entender que ele também tinha entes queridos do seu coração, a habilidade do mentor espiritual foi tamanha que, de obsessor, ele passou a ser um trabalhador. Apenas a direção do fluido foi outra, foi um fluido de vida, de saúde, de equilíbrio, né? Mudando o teor, ele realmente passou a ser não transformou realmente, né? Mas não foi abruptamente, porque ele já guardava em seu coração os germes, né, da bondade. Apenas o momento, o ambiente propício para eclodir, como você falou agora há pouco, né? Obrigado, né, Rudé? Tanto a se falar, né, a gente pensar um pouco no próprio André Luiz, né, quando ele estava no umbral, né, até que a certo ponto ele encontra Clarencio, né, mas se vocês forem pensar, ele não encontrou do nada, não, ele estava mergulhado numa energia tão ruim, né,
Quando foi que ele viu o clarence do lado dele? Foi quando ele parou, orou, e aí a sintonia dele mudou e ele viu o clarence do lado dele, né? Então, essa mudança de paradigma, de faixa energética, que nos faz abrir os olhos para novas realidades, né? Assim, né? Você tem que mudar porque você está errado, não. Eu tenho que ver onde eu estou errada, né? E mudar a mim, né? E isso fala, né, de uma palestra que a gente fez outro dia, é a coragem de mudar. E nós temos que ter coragem de acordar de manhã e tentar ser uma pessoa melhor. Porque todo dia é uma nova oportunidade desse autoconhecimento, dessa transformação. Ninguém vai me transformar comigo, né? Meu pai, minha mãe, sou eu. Eu sou individualidade. Nasci sozinho, vou morrer sozinho. Vou responder sozinho pelos meus defeitos e pelas minhas coisas boas que traz para fazer. É verdade, né? Verdade. De fato, nós somos especialistas em mudar os outros, né? Em apontar o que os outros têm de ruim, né? Quando eu recebo casais, né? A primeira coisa que eles falam, cada um está especialista de falar o defeito do seu cônjuge, né? A partir que a gente olha pra gente mesmo, aí a coisa fica mais difícil, né? Mas legal, é isso mesmo, né? Então, viu? Obrigado, viu, gente? Então a gente vai para uma parte que eu gosto bastante dos trabalhos espíritas, que é a doação de energia que a gente faz através das vibrações. É uma das maneiras que nós temos de agradecer, nós que recebemos tanto, doar um pouquinho a essa humanidade que, se a gente pensar de A a Z, está precisando de tudo. Então o que a gente puder doar nesse instante agora, que seja levado pela espiritualidade aos corações que tanto necessitam, muitas vezes mais do que a gente mesmo. Então vamos fechar os nossos olhos e imaginar que a gente tem o coração repleto de luz, que cada facho de luz está levando direcionamentos de sentimentos os mais nobres possíveis. Cada facho está levando amor, esperança, coragem para fazer a transformação que precisamos, discernimento, respeito, amparo, e que esses sentimentos estão envolvendo o planeta inteiro, como faixas de luz, como se estivesse dando nós, círculos, e esse fio fosse rodando o planeta inteiro, abraçando encarnados e desencarnados, para que as dores pessoais, os sonhos, as histórias, as memórias, possam ser sanadas, saneadas. E para que essas criaturas, assim como todos nós, possam encontrar um lenitivo para suas dores, coragem para o trabalho, alegria para agradecer a misericórdia divina que é infinita. Que as bênçãos dessas vibrações alcancem os nossos lares, nossos seres queridos, com muita alegria. Também deixamos sair de nós fachos, os melhores que temos, para envolver aqueles que nós ainda chamamos de inimigos, que serão grandes amigos um dia, sejam eles obsessores encarnados ou desencarnados, que todos recebam essa luz também, aquelas criaturas que não temos ainda um trato muito bom, que sejam envolvidos da mesma forma, com o mesmo carinho. E por misericórdia, pedimos que esses fachos de luz também voltem para nós, para que tenhamos uma semana iluminada, de muito trabalho, que saibamos reconhecer as oportunidades de melhora, as ofertas de Deus na nossa vida, para sermos criaturas melhores. E agradecidos por essa oportunidade, pedimos ao Pai as bênçãos para todos nós, para essa casa, para os trabalhos, e que possamos estar com Jesus no coração e nos gestos, nos pensamentos e nos sentimentos, que possamos emitir lá fora. Foi em nome desse mestre de amor que fizemos esse evangelho, e é em nome dele que pedimos licença para terminar, pedindo a todos que permaneçam em silêncio, em oração. Os tratamentos continuam e a gente vai passar para os passes. Graças a Deus.